Um comentário aqui do nosso amigo e irmão Aldemir Marques. Ele colocou aqui um comentário: certíssimo, meu amigo, mas a Bíblia Sagrada diz: muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Amém? Amém, meu irmão e amigo Aldemir Marques. Agora, vamos entender o que Jesus falou nesse texto. O nosso problema é que a gente pega o texto e cita, e não entende o que ele está falando. Não entende o que ele está falando. Esse é o problema que leva muitos a se perder do caminho. Esse é o problema que muitos estão vivendo uma vida vã em Deus. Esse é o problema que muitos estão apostatando da fé, seguindo interpretações pessoais, seguindo doutrina que os homens estabelecem dentro do que eles entendem e acham. Nosso irmão, nosso amigo Aldemir Marques, colocou um texto aqui que eu faço questão de explicá-lo a você. Ele colocou que a Bíblia diz: muitos são chamados, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Alguém pega isso aqui para dizer só os escolhidos que vão ser aceitos. Por que foi que Jesus disse isso? Muitos são chamados e poucos escolhidos. O chamado de Deus é para todos. Estou aqui trazendo uma explicação desse texto segundo a palavra, biblicamente, pela Bíblia. Não é pelo que eu acho, pelo entendo. Estou aqui trazendo uma explicação com uma exegese segura, sólida na palavra. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que foi que Jesus falou isso? O que é que essa palavra nos ensina? Não, eu vou só pregar. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não, só vem os poucos. Por quê? Agora, por que poucos serão escolhidos? Porque a escolha não é de todo jeito. O chamado é para todos. Mas a escolha é para todo aquele que crê em Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, convidar o mundo a vir a ele, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Todos são chamados. Mas escolhido é os que creem em Cristo. Escolhido para a vida eterna. Escolhido para a vida com Deus. Escolhido para receber o favor de Deus. Escolhido para receber a graça de Deus. Escolhido para receber o perdão de Deus. É todo aquele que crê em Jesus. Por isso que o texto vai dizer: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque o chamado, o convite de Deus, a salvação de Deus, ela é abrangente para todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo a salvação a todos os homens. A salvação foi trazida, foi oferecida para todos os homens. O próprio Deus operou, ele dá de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha a condição de Deus para você ser escolhido. Essa fé é o crer em Jesus. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o texto, quando Jesus vai dizer: muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque os escolhidos são aqueles que vão crer. O chamado é para todos, mas crer, todos não irão crer. E por que todos não irão crer? Porque não vão querer viver dentro de uma vida no caminho estreito. Deu para entender? É o que Jesus vai dizer lá em Mateus 13, né? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque apertado o caminho, né? Estreita é a porta que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Agora, o caminho largo e a porta espaçosa, muitos que vão por esse caminho, e no final vai encontrar perdição. E por quê? Poucos entram na porta estreita. Por quê? Poucos são que encontram essa porta, porque os demais não estão preocupados com a porta estreita, querem continuar no caminho largo, não estão preocupados em conhecer verdadeiramente o meio que leva a Deus, querem viver dentro do seu entendimento, da sua forma, como acham. Por isso que poucos que encontrar é aqueles que buscam, é aqueles que se interessam, é aqueles que se arrependem, é aqueles que creem. Por isso que muitos são chamados, porque o chamado de Deus é para todos. E o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo
versículo 35, Pedro vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, Pedro vai dizer assim, e abrindo a boca Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35, mas que lhe é agradável aquele que crê em qualquer nação e o teme e obra o que é justo. Deus não faz acepção de pessoa. Deus chama todos. Agora, recebido por Deus, aceito por Deus, para receber a graça dele, é aqueles que creem. É aqueles que se arrependem. Por isso que Deus vai dizer, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus também vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta, se arrependa, para que viva. Então deu para entender por que é que Jesus disse isso? Que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Tem gente que faz uma interpretação errada nesse texto. Tem gente que prega errado. Tem gente que prega aqui uma doutrina maldita da predestinação fatalista incondicional. Sabe por quê? Porque olha o que diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10. Vai dizer assim, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não foi porque Deus não escolheu. Não foi porque Deus não predestinou. Não foi porque Deus determinou eles para o inferno. Muitos vão para o inferno porque não aceitaram o amor da verdade para se salvar. A verdade que é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é por toda a humanidade. Agora a salvação dele é para quem crê em Jesus. Deu para entender? E no versículo 18 de João 3, Jesus vai dizer, quem é condicional, crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Então é isso aí que Jesus está dizendo. Os muitos que serão chamados, muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque o chamado é para todos. É para a multidão de pecadores no mundo inteiro. Poucos serão escolhidos, porque nem todos vão crer. Mas quem crê será salvo. E olha o que Jesus vai dizer para encerrar essa explicação maravilhosa sobre esse texto que Jesus fala. Que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Olha por que é que muitos vão perecer. Olha por que é que poucos são os que se salvam diante da multidão que vai perecer. Olha o que Jesus disse em João 3, João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Escolheram permanecer nas trevas, porque as suas obras eram mais. Eles não queriam mudar, eles não queriam uma vida de submissão a Deus, eles não queriam abandonar o pecado, eles não queriam abandonar a vida maldita. E a condenação é essa, porque a luz veio para salvar. Eles preferiram permanecer nas trevas. Então, entendeu aí? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque poucos são os que vão dar ouvido a essa pregação. Poucos são os que vão dar atenção ao que estão ouvindo. Poucos são os que vão crer. Poucos são os que são prudentes. Poucos são os que param para raciocinar, analisar e buscar entender a vontade de Deus. Poucos são os que se submetem a Deus. Então fica essa orientação. Eu agradeço por você, meu amigo Aldemir Marques, ter botado este texto que me ajudou aqui para poder colaborar com os irmãos aí no entendimento e levar uma explicação maravilhosa dessa que vai abrir e esclarecer e dar conhecimento a muitos que vai assistir esse vídeo. Amém?